Ô Zé, tá sabendo do mutirão da conciliação fiscal? Ou não? Tem desconto de até 95% nos juros e multas. O quê, rapaz? E parcelamento em até 48 vezes. E esse ano é pela internet. É muito bom. Só a continha. Ô Zé, e o desconto? Desconto só na prefeitura, doutor. Mutirão da Conciliação Fiscal. Até 30 de novembro. Negocie na internet acessando o site pelo QR Code ou presencialmente nos postos de atendimento do SIAC Centro, da Procuradoria Fiscal do Município e da CEMOB. Prefeitura de Cuiabá. Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje nós vamos ter uma conversa de homem aqui. Você sabe me dizer se um câncer de próstata, por exemplo, que está bem no início, é detectável? Tem sintoma? Sente dor? Nós vamos falar de Novembro Azul e responder não só essas perguntas, mas também falar de tratamento, falar de prevenção. A nossa convidada é a oncologista clínica, a doutora Laís Cristine Souza. Doutora Laís Souza, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, doutora. E assim, já respondendo essa pergunta, quando está no início, né, a pessoa às vezes nem diagnosticou, nem conseguiu, nem buscou, esse câncer de próstata, ele dá sinais? Eu quero agradecer pelo convite de estar podendo dividir informação de qualidade aqui. E é uma grande questão e é a cereja do bolo. Sinal e sintoma. E o que é isso, né? Alteração do hábito urinário. O que mudou? Por exemplo, o paciente o homem ia algumas vezes no banheiro e de repente ele começa a ir com maior frequência ao banheiro para urinar. Tá tendo dificuldade de iniciar o jato. Tá indo várias vezes e tem a sensação de que não consegue esvaziar a bexiga por completo. Ou tá acordando várias vezes à noite para ir ao banheiro e não ia antes. Então, ele teve uma alteração do hábito urinário, ele precisa procurar um profissional de saúde. Seja ele médico da família, urologista, oncologista, clínico médico, ele precisa se direcionar a esse profissional para iniciar a busca se tem indicação de fazer algum exame, a investigação ele precisa, né? Uhum. Outros, a alteração da cor, em especial a cor da urina ficar vermelha, que a gente fala se chama hematúria na nossa linguagem médica, mas é a urina ficar vermelha. Outra questão, alteração erétil, né? Disfunção sexual. Então, esses são os 3 pilares que são os mais frequentes. Teve alguma alteração em algum desses 3 quesitos? Procura um profissional de saúde. E não necessariamente quer dizer que ele já esteja com um diagnóstico de câncer, né? Ele pode ter algum outro problema urinário de próstata por causa desses sinais? A grande maioria não vai ser maligno. A grande maioria vão ser doenças benignas, em especial uma coisa que a gente chama hiperplasia benigna da próstata, onde os homens com o passar da idade, com o envelhecimento, a próstata aumenta de tamanho e ele tem esses sinais e sintomas também. E esses sinais e sintomas, eles são tratáveis com medicações por vez ou algum procedimento que nem é tão invasivo. Já pode resolver o problema.
Uhum. Bom, falando então de investigação, né? Digamos que ele tenha tido esses sinais, ele vai buscar que tipos de exames são feitos e eu acho que assim, o que talvez seja o mais temido, ele necessariamente nesse início vai precisar fazer o exame de toque, que é talvez o que gera mais tabu, preconceito, medo por parte de muitos homens? Certo. O paciente que tem esses sinais e sintomas, ele necessita realizar um PSA e um toque retal. O PSA é um exame de sangue, retira uma amostra, nem é muito grande de sangue e a gente já consegue detectar se ele está alterado ou não. E o toque retal, ele é simples também, é feito no consultório, onde só vai estar o médico e o paciente, e é super rápido, com luva, é super tranquilo de fazer. Mas ele é necessário para prosseguir com a investigação, para saber se precisa fazer um ultrassom da pelve, que é um exame que só passa assim por cima um gelzinho com um dispositivo, e se precisa fazer um ultrassom endorretal ou até mesmo uma biópsia, né? Mas é necessário, é tudo para o bem. Porque se ele tiver algum câncer, e no geral quando tem o sinal e o sintoma, o paciente já procura o médico, ele consegue diagnosticar numa fase precoce. E tá aí a cereja do bolo, porque diagnóstico precoce é igual a cura, é igual a cura na grande maioria dos casos. Só o PSA e o ultrassom, porque eu já ouvi gente falando assim, mas aí eu peço um ultrassom de abdômen total, o médico me passa e aí só isso pode diagnosticar, ou tem, por exemplo, algum câncer que vai estar escondidinho e é o toque que vai detectar, doutora? Não é assim que funciona tudo. A gente estudou para chegar no que é feito. Então, foi visto que só o PSA e o ultrassom da pelve, ele não detecta todos os cânceres de próstata. E a próstata, veja, ela tem a parte anterior, a parte posterior, as partes laterais e o centro. Com o toque retal, o médico ele consegue perceber a consistência da próstata, se tem alguma nodulação. Somente o ultrassom não vai resolver o problema. Falando agora, aí nós estamos ainda falando daquela pessoa, daquele homem que teve algum sinal, né? Que diagnosticou alguma alteração aí na urina e tudo mais. Mas assim, quem não tem nada e está aí chegando os 45, 50 anos, qual seria então o início para essa prevenção, né? Porque a mulher ela já faz a prevenção, né, de câncer, de mama, de útero, muito cedo. Mas para o homem que é cuidadoso, cuida da saúde, está tudo bem, né? Mas às vezes fica protelando um pouquinho e fala, eu não preciso agora que eu estou bem. Todo homem, a partir dos 50 anos, deve procurar um médico para começar a discutir esse assunto, se ele tem indicação de fazer um PSA e um toque retal. Quando o homem ele é negro, ele precisa iniciar essa conversa a partir dos 45 anos, porque pessoas de pele negra têm um maior risco de ter o câncer de próstata. E se o paciente tem familiares com câncer de próstata, em especial que tiveram esse câncer por volta dos 50 anos, essa pessoa tem indicação de talvez iniciar um rastreio um pouco mais precoce, que é o PSA e o toque, por volta dos 45 anos para cima. Então, o ideal, não sei se eu faço PSA, se eu faço toque. A partir dos 50, vai conversar com o médico. Pessoa de pele negra e que tem familiar próximo que teve câncer de próstata, em especial em idades mais jovens, vá procurar o profissional para trocar uma ideia e saber se ele já 45, precisa, né, começar. O câncer de próstata, ele você falou aí aos 50 anos quando não tem histórico, mas assim, ele tem o fator genético é muito importante ou, por exemplo, hábitos de vida podem piorar ou podem antecipar esse câncer? Bebida, cigarro, vida sedentária, isso influencia? Tá. Apenas cerca de 7 a 10% dos
cânceres estão relacionados a uma mutação genética que vem de pai para filho e aí aumenta a chance de ter o câncer. Então, a maior parte dos fatores de risco está relacionado com o que você faz por aqui, né? Nossa. Ou seja, o sedentarismo, aumenta a chance de desenvolver o câncer de próstata, má alimentação, tabagismo, etilismo, em contrapartida, o sedentarismo, então a pessoa pode prevenir realizando atividade física, vai reduzir a chance de desenvolver um câncer de próstata e outros tipos de cânceres também. Olha, gente, que alerta, hein? Só 7% tem influência genética, então, na verdade, assim, a gente pode fazer, né, os homens, e aí as mulheres podem incentivar os seus homens, né, a se cuidarem, claro, né? Agora, falando já dos casos que são diagnosticados, né, quando estão em início, né, como você explicou, que tipos de tratamentos são feitos, doutora? Vamos lá. O que eu tenho para dizer é que está cada dia melhor. Que bom. E quando tem o diagnóstico inicial, o tratamento, ele é menos agressivo, menos invasivo. As técnicas cirúrgicas estão cada vez melhores. Se a doença é inicial, pode ser tratado com cirurgia ou radioterapia. E não é porque é radioterapia que não é curativo, certo? Quando a gente fala da cirurgia em relação ao tratamento curativo, existem técnicas agora por via laparoscópica, existe a robótica, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, mas cada vez mais os procedimentos ficam mais baratos e chega a toda a população. Nós temos a radioterapia, antigamente tínhamos máquinas que não eram tão modernas, a cada dia nós temos técnicas mais modernas, onde a toxicidade ao redor da próstata ela é minimizada e isso está relacionado com menos sequelas do tratamento, porque o banho de luz vai direto na loja da próstata, na loja prostática, no local da próstata mesmo, e nós temos para a doença metastática, quando a gente fala doença metastática, é a doença que saiu da próstata e andou para o osso, ou para o fígado, ou para o pulmão. No geral, o câncer de próstata, ele gosta de caminhar para o osso, é o principal local que ele gosta de, a gente fala tropismo, né? Mas mesmo assim, o paciente ainda pode ter muita qualidade de vida. Por quê? Tratamentos apenas com uma injeção subcutânea, que a gente fala que é bloqueio hormonal, né? Porque a gente precisa bloquear a testosterona, que a gente fala que é o alimento para o câncer de próstata. Temos medicações orais que fazem esse bloqueio hormonal também. Então, a minoria vai receber quimioterapia. Só nos casos bem avançados, com bastante volume de doença, aquele paciente que tem bastante doença nos ossos, no fígado, é esse paciente que vai receber a quimio. Então, hoje, é uma parcela muito pequena, em especial por conta dos tratamentos novos. Então, assim, na verdade, o ideal é não deixar evoluir, é buscar o quanto antes, né? Porque nessa fase de metástase, por exemplo, há cura ou ele vai ter que ficar lidando com esse câncer até o fim, digamos? Tá. Quando tem metástase, a cura é a exceção. Não que ela não ocorra, mas é a exceção. No geral, antigamente, o paciente que tinha a doença na próstata e poucos pontos de doença no osso, já não tinha chance de cura. Hoje, a gente pode fazer radioterapia nesse ponto onde tem a doença. Alguns, a doença, a exceção, não volta. A grande maioria, em algum momento, acaba voltando, mas aí faz rádio de novo nesse local, mantém a qualidade de vida do paciente. Então, cada doença, por mais que seja câncer de próstata, é única naquele ser. Cada paciente vai evoluir de uma maneira. O importante é lutar todos os dias e tratamentos novos estão saindo todos os dias. Eu costumo falar que a gente precisa ficar firme hoje para ver e poder receber esses tratamentos na manhã. Com certeza. Você falou em sequelas. Às vezes também um dos temores dos homens é justamente ficar com essas sequelas, seja perder a função
dos esfíncteres, né? E aí ter que ficar usando lá as fraldas geriátricas, né? Que eles chamam muito de fraldão. Hoje já tem, que são até inclusive de vestir, né? São como se fossem roupas íntimas masculinas, né? Mas tem esse temor, o temor também de perder a função erétil, de perder a libido. Esse tipo de sequela, ele é tratável depois? Como que lida com isso, doutora? Certo. Existe o risco desse tipo de sequela, que a gente chama de incontinência urinária, da disfunção erétil pelo tratamento. Em contrapartida, é por isso que os tratamentos novos têm minimizado essas sequelas. Cirurgias menos invasivas, radioterapias mais certeiras. O fato é que o caminho natural da doença a gente já conhece. O que a gente faz é tentar modificá-lo. E essas sequelas se tornam muito pequenas quando a doença se torna metastática, acomete os ossos, por vezes múltiplos ossos, fígado, e aí esse paciente se arrepende por não ter ficado com aquela sequela que poderia. É importante, a gente sabe que isso é muito importante para a qualidade de vida social, em especial da pessoa, mas ele se torna pequeno, essas sequelas se tornam pequenas perto do que a gente conhece, a gente sabe que pode acontecer com o não tratamento. Né? Bom, para a gente encerrar, o que a senhora diria aí para os homens que estão nos assistindo, né, que estão aí tirando as suas dúvidas a partir dessa entrevista, e para as mulheres que às vezes têm algum parceiro, algum pai, algum irmão que tem medo, tem resistência, como estimulá-los a se cuidar da saúde, a dizer que é coisa de homem também cuidar de si, né, e buscar aí essa prevenção do câncer de próstata, doutora. Certo. Então, nós temos 2 pilares, que é o diagnóstico precoce, se um sinal ou sintoma, algo ficou diferente, procura ajuda, porque aí a gente consegue o primeiro pilar, que é o diagnóstico precoce, e o outro pilar é a prevenção, fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação e hábitos de vida saudáveis. E onde que a mulher entra nisso? A mulher que vai cuidar, né? Na grande maioria das vezes é o parceiro ou um filho, não necessariamente. Então ele tem esse papel de encorajar, porque as consequências todos colherão. Então o que eu posso deixar aqui, deem o exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Deem o exemplo, às vezes chama para fazer uma atividade física, ou vai no médico, aproveita e faz aquela consulta em dupla, né? Eu acredito que dá para começar por aí, e também com informação. Mostra um caso de alguém que tratou e ficou bem, porque diagnosticou precoce. Eu acredito que vai trazer resultado. Tá joia, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, gente, nós ouvimos aí a doutora Laís Souza, oncologista clínica, neste Novembro Azul. Então, eu convido você a curtir e a compartilhar essa entrevista com 2 pessoas. Eu sempre peço para mais uma, né? Mas hoje eu vou pedir para 2, para uma mulher e para um homem. Tá joia? Vamos divulgar? Boa informação? Até a próxima. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Investir na educação infantil é cuidar do nosso futuro. A Prefeitura tem ampliado a quantidade de SEICs pela cidade. E dessa vez, o novo Centro Educacional Infantil foi inaugurado no bairro Jardim Umuarama 2. São 110 crianças que terão uma formação de qualidade em um ambiente totalmente reformado e bem equipado. Isso mostra que a Prefeitura ajuda a comunidade e se preocupa com todas as crianças. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.